Muito obrigado ao professor Thomas Pogue por essa apresentação. Eu não sou o debatedor do tema, portanto, não vou me aprofundar, mas, como todos pudemos ver, o professor Pogue procura criar mecanismos eficientes e alternativos para o financiamento do enfrentamento a uma das grandes questões do nosso tempo, que é a mudança climática e a necessidade de investirmos recursos em inovações que fomentem uma economia verde, uma economia de menos emissão de carbono, e, portanto, ele propõe a criação desse fundo de impacto ecológico com incentivos a detentores de patentes para que, em verdade, abram mão dessas patentes de maneira a, nos países mais pobres do sul global, se ter recursos para investimentos na área da economia verde e, sobretudo, da transição energética que o mundo precisa fazer e que o Brasil pode e deve ser uma das lideranças. Eu não vou debater esse tema, porque nós temos 3 importantes debatedores, e eu me propus, professor, Patrícia e queridos amigos, a fazer uma coisa um pouco mais básica, que é compartilhar as grandes preocupações que existem hoje no Brasil e no mundo em relação ao tema da mudança climática, do aquecimento global e das dificuldades que têm sido enfrentadas para atender de maneira eficiente as demandas de superação do problema. E uma das dificuldades é precisamente o subfinanciamento, as dificuldades de se obterem recursos para avançar nessa agenda. Portanto, eu começo do mesmo ponto em que o professor Thomas Pogue começou. Nós não estamos avançando nessa matéria. O problema vem se agravando. Quem lê o noticiário saberá que 2023 foi o ano mais quente da história da humanidade desde que isso começou a ser monitorado. Só que 2024 foi pior. E, portanto, nós não estamos conseguindo avançar. E os países não estão cumprindo as suas metas e, pior, as metas que não estão sendo cumpridas já seriam em si insuficientes. E, portanto, já há cientistas, e acho que vem se tornando um consenso, que nós já superamos o patamar de aquecimento de 1,5 graus desde o início da Revolução Industrial. Interessantemente, a questão do aquecimento global, da mudança climática, ainda enfrenta alguns problemas muito elementares, um dos quais uma persistente ignorância e um continuado negacionismo por parte de algumas das mais importantes lideranças globais. E esse já é um problema difícil de enfrentar quando se quer enfrentá-lo. Quando se ignora esse problema, por evidente, ele vai se tornando mais grave. E embora todos os cientistas, ou a maior parte dos cientistas, documentem que é a atuação do homem sobre o planeta que vem trazendo esse problema, ainda existe muito negacionismo pelo mundo afora, inclusive em alguns dos principais países do mundo. Esse, evidentemente, é um primeiro problema para enfrentar este assunto. A segunda dificuldade é que a política, de uma maneira geral, ela se move por objetivos de curto prazo, que são os ciclos eleitorais. E, portanto, como o enfrentamento à mudança climática tem custos políticos e custos econômicos, os agentes políticos, em muitas partes do mundo, adiam seguidamente as medidas que vão se tornando cada vez mais urgentes. Porque, na verdade,
as emissões que se produzem hoje e o impacto que se produz hoje sobre o meio ambiente, na verdade, só vão produzir as suas consequências negativas daqui a 25 anos, daqui a 50 anos. Portanto, há um certo desincentivo à iniciativa política. E há uma terceira e última razão que eu gostaria de apontar, é que este é um tema que não comporta soluções locais. O enfrentamento à mudança climática e a necessidade de diminuir o aquecimento global só comporta soluções globais, porque, evidentemente, as emissões que ocorrem na China, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Noruega não impactam apenas esses países, mas impactam todos os países do mundo, assim como a poluição do oceano não impacta apenas os países onde ela ocorre, porque isso se dissemina pelo mundo. Portanto, a necessidade de soluções globais, que envolvem mais de uma centena de países, também representa uma dificuldade. Portanto, do meu ponto de observação de alguém que estuda esse tema, em parte porque me interesso academicamente, em parte porque no Brasil tudo chega ao Supremo Tribunal Federal e, portanto, a gente tem que estudar um pouco de cada coisa nessa vida. Esses são três grandes problemas que eu apontaria: negacionismo, o imediatismo da política e a necessidade de soluções globais de uma maneira geral. No mundo em geral, e agora falando na perspectiva de um juiz, que é a que me cabe, para usar uma expressão, eu não sei se ela é traduzível, mas para usar o meu lugar de fala, na perspectiva de um juiz, a primeira reflexão que cabe fazer é por que o judiciário deve ter algum grau de interferência nessa questão. Por que os tribunais, sobretudo uma Suprema Corte, deve ter algum grau de interferência numa questão que parece ser essencialmente política. Também aqui eu agrupei três linhas de razão. Quem me conhece sabe que eu gosto de agrupar as coisas em três, mas, na verdade, há explicações filosóficas e psicológicas para esse meu hábito de classificar em três. Só não vou ter tempo de fazer a derivação agora para explicar por quê. Mas, dizia eu, há três grandes linhas de razões pelas quais o Poder Judiciário interfere nessa matéria. Eu estou falando um pouco mais devagar do que de costume para facilitar a tradução simultânea. A primeira delas é que, ao longo dos anos, progressivamente, se passou a considerar o tema da proteção ambiental, o tema da mudança climática e do seu enfrentamento como um direito fundamental. Essa foi uma transformação importante na compreensão do problema e já houve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse sentido e uma decisão minha mesmo aqui no Supremo, considerando que esses tratados e acordos que enfrentam a mudança climática devem ser tratados como tratados de direitos humanos. Portanto, essa é uma primeira virada de chave, eu diria, na compreensão do tema. A mudança climática e o impacto que ela produz sobre o mundo, sobre os países e sobre as pessoas envolve uma questão de direito fundamental, porque um meio ambiente ecologicamente equilibrado não deixa de ser um pressuposto para o exercício de outros direitos. Quando, há muitos anos atrás, eu comecei a me interessar pela questão ambiental e pela mudança climática, o grande mote era: este é um tema de justiça intergeracional. Nós precisamos nos preocupar com o desenvolvimento sustentável, porque as novas gerações não podem consumir os recursos da terra e deixar a escassez e as dificuldades para as próximas gerações.
Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável era esse: não consumir recursos que comprometessem a viabilidade das futuras gerações. Pois hoje nós já não estamos mais falando apenas numa questão de justiça intergeracional, porque a afetação dos direitos fundamentais das pessoas, dos direitos humanos, está se dando aqui e agora. E basta olhar o que aconteceu no Brasil recentemente. Não sei se o professor Thomas Polk está familiarizado, mas nós tivemos a mais prolongada seca na história da Amazônia, com o comprometimento da sustentabilidade das populações nativas, das populações tradicionais. Nós tivemos queimadas fora de controle no Pantanal e tivemos, no ano passado, as inundações trágicas no Rio Grande do Sul, em que a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, ficou quase que inteiramente submersa. Eu mesmo tive a oportunidade de ir lá e de sobrevoar a cidade, com áreas inteiras alagadas, no que isso impactou em vidas, pessoas morreram, no que isso impactou a moradia das pessoas, milhares de pessoas tiveram que se mudar para abrigos e perda de propriedades. Portanto, o discurso anterior de que era uma questão intergeracional já não é mais totalmente correto. Nós estamos lidando com direitos que estão sendo sacrificados aqui e agora. A segunda razão que justifica a intervenção do Poder Judiciário, eu já mencionei, é a persistência inércia dos poderes políticos, dos poderes eletivos, pela falta dos incentivos adequados para a atuação no enfrentamento à mudança climática e à questão ambiental. Por quê? Porque enfrentá-la envolve custos políticos e econômicos, inclusive a mudança de hábitos, inclusive a redução do uso de combustíveis fósseis, inclusive a modificação na maneira como se conduz a agricultura, inclusive a modificação na própria alimentação que nós consumimos. Compreensivelmente, quem depende de votos muitas vezes não tem a motivação necessária de produzir todas essas mudanças comportamentais que impactam circunstâncias pessoais e econômicas de pessoas e de empresas. De modo que o judiciário muitas vezes precisa intervir para sanar as omissões dos poderes políticos por não protegerem esses direitos fundamentais. E a terceira razão é a de que os poderes políticos, os poderes eletivos, o legislativo e o executivo, eles são poderes majoritários. Eles são eleitos pela maioria da população, como é próprio de uma democracia. As maiorias governam. Só existe um poder que é customizado para proteger as minorias. É o Poder Judiciário. E, portanto, quando se fala na questão ambiental, nós estamos falando muitas vezes em proteger minorias, em proteger pessoas pobres ou em proteger pessoas que ainda não nasceram, mas que vão viver num mundo que pode estar sendo destruído. E, portanto, como os poderes políticos majoritários não estão aqui para proteger minorias, o judiciário muitas vezes precisa ingressar em cena, step in, para desempenhar esse papel. Esses três fatores que eu enunciei, a caracterização da proteção ambiental como um direito fundamental, um direito humano, a inércia prolongada dos poderes políticos e a necessidade de proteger quem não tem voz e voto, tem motivado uma ampliação do papel do Poder Judiciário no mundo, de uma maneira geral, em matéria ambiental. Porque a posição tradicional do Poder Judiciário sempre havia sido, até alguns anos atrás, a de que essa é uma questão política. Não é papel do Poder Judiciário traçar políticas públicas em matéria ambiental. Esse é um papel do Poder Executivo, um papel do Poder Legislativo. De modo que
as ações que pretendiam discutir esse tema eram sumariamente descartadas por envolverem questão política. E, portanto, os tribunais geralmente matavam essas ações ou dizendo os atores não têm legitimação ativa, standing, ou essa é uma questão política e não cabe ao judiciário intervir. Esse comportamento ainda prevalece em parte no mundo, mas ele começa a mudar e já houve algumas decisões importantes. Uma primeira decisão importante, conhecida de todos que estudam esse assunto, foi uma decisão proferida na Holanda, conhecida como o caso Urgenda. E nessa decisão, a justiça holandesa determinou ao governo que reduzisse, é uma decisão de 2015, depois confirmada, que reduzisse as suas emissões e que tomasse providências para impor a redução de emissões de gás carbônico para as empresas privadas em geral, para a sociedade em geral. Essa foi a primeira decisão e celebrada globalmente como uma decisão muito importante. Depois, na própria Holanda, veio uma segunda decisão, um pouco mais recente e muito interessante, que, no entanto, foi reformada por um tribunal superior. Eu, um dia desses, comentava essa decisão e eu brincava dizendo, se eu fosse juiz de primeiro grau, eu teria decidido como o tribunal decidiu. E se eu fosse juiz de uma corte de apelações, eu teria reformado a decisão. Porque aqui há algumas considerações importantes. O que essa decisão, num caso chamado Milieu de Fancy, fez? Determinou a Shell, que é uma empresa privada de exploração de petróleo, que reduzisse globalmente as suas emissões para atender os objetivos do Acordo de Paris. Portanto, aplicou a uma empresa privada um acordo celebrado entre Estados e dizendo: vocês são os principais responsáveis pela emissão de dióxido de carbono, porque a principal causa são os combustíveis fósseis, e, portanto, para enfrentar a mudança climática, você tem que reduzir globalmente as suas emissões de acordo com esses percentuais. O que pareceu uma decisão muito importante, que é transferir também para a iniciativa privada o ônus de enfrentar o problema. A decisão, no entanto, foi reformada por uma tese que, do ponto de vista da justiça, me pareceu muito razoável. Disse a decisão: você não pode impor a uma única companhia que atua num mercado competitivo esta redução se você não estiver impondo a todas as demais, porque senão você cria uma desvantagem competitiva para ela. E aí você sacrifica uma única empresa e, no fundo, não vai beneficiar o planeta se todas as outras continuarem com as mesmas práticas de emissões. De modo que eu, que havia celebrado a primeira decisão, porque achava ela muito boa, também achei que a segunda decisão era justa, ainda que com um impacto negativo sobre o mundo de uma maneira geral. O ideal seria ampliar a exigência para todas e não eliminar a exigência para uma. Mas, na verdade, considerando a vida de um ponto de vista, digamos, de uma certa ética kantiana, você deve produzir soluções universalizáveis. Se aquela solução não for universalizável ou não for universalizada, ela pode produzir uma injustiça que não se deseja. Portanto, esses foram dois casos decididos na Holanda e que são estudados pela literatura de uma maneira geral. E, há algum tempo atrás, uns 2 anos talvez, houve uma importante decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão, num caso conhecido como o caso Neubauer, em que, pela primeira vez, se utilizou internacionalmente, porque no Brasil já existia, o conceito de justiça intergeracional, em que o Tribunal Constitucional alemão declarou, em parte inconstitucional, a lei climática alemã, que só previa objetivos e comportamentos até 2030 e, entendeu a decisão, deixava um ônus excessivo para as futuras gerações no enfrentamento à mudança climática e, portanto, determinou
que o parlamento voltasse ao trabalho e projetasse uma solução que impactasse menos gravemente as futuras gerações. Portanto, já houve algumas decisões internacionais importantes em matéria de proteção ambiental e de enfrentamento à mudança climática que merece registro, e há ações e há consultas pendentes perante tribunais internacionais com uma tentativa de fazer com que o mundo se conscientize de que esse é um problema que precisa ser enfrentado, e o que nós verificamos é que ele tem se agravado. No Brasil, nós tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal 3 decisões que eu vou brevemente mencionar, que ilustram o papel do Judiciário brasileiro e da Suprema Corte no tratamento do tema da justiça climática, que é, na verdade, o tema da nossa conversa. Porque a justiça climática é um conceito que procura identificar a melhor forma de se distribuírem responsabilidades e ônus no enfrentamento da questão climática. E como o professor Thomas Polg observou logo no início, embora os países mais pobres e os países do sul global não sejam os principais responsáveis pelo aquecimento global, porque não são os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, greenhouse gases, eles são os que mais sofrem, com populações que têm que mudar a sua moradia, com as doenças que ele mencionou, com o número de mortes que ele mencionou. Portanto, também aqui existe uma injustiça global, além de muitas outras que já existem. Quem causa o dano não é quem sofre mais intensamente com ele. Daí porque se justificam as preocupações que o professor Thomas Polg mencionou, de que a energia verde, essas inovações e a renúncia às patentes beneficiem, sobretudo, esses países mais pobres, que são vítimas de um dano que não causam, de uma maneira geral. Apenas para fazer um parágrafo didático, porque há muitos estudantes aqui, eu explico em um parágrafo simplificador o que é exatamente o aquecimento global, que é o grande problema que nós enfrentamos. A energia solar, a radiação solar, ela atinge a Terra e ela é refletida de volta para o espaço. Mas parte dessa radiação, parte desse calor, fica retido na atmosfera por gases que são denominados gases de efeito estufa, que existem naturalmente na atmosfera da Terra desde milênios. E é bom que seja assim, porque isso faz com que a Terra tenha uma temperatura compatível com a vida humana. O que aconteceu no mundo pós-revolução industrial, todavia, é que a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, como carvão, como gás natural, dentre outros comportamentos, mas, sobretudo, a queima de combustíveis fósseis, aumentou exponencialmente a concentração de gases de efeito estufa, sobretudo, dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, houve um incremento relevante da quantidade de gases de efeito estufa. Não apenas o dióxido de carbono, mas também metano e outros gases. É este aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que retém mais calor do que desejável e que vem produzindo o aquecimento global. Portanto, essa é, com excesso de simplificação, uma explicação básica do que é o aquecimento global e que produz o que nós conhecemos como mudança climática. E, portanto, aqui no Brasil, há 3 ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Para quem não está familiarizado com o sistema brasileiro, a Suprema Corte no Brasil desempenha um papel um pouco diferenciado em relação às Supremas Cortes dos outros países, de uma maneira geral. Eu destacaria 3 razões.
A primeira é que nós temos uma Constituição mais abrangente do que o padrão mundial. A Constituição brasileira, como todas as constituições democráticas, ela cuida da separação de poderes, ela tem uma declaração de direitos, a Bill of Rights, e ela organiza o Estado. O Brasil é uma federação. Mas, além disso, a Constituição brasileira também cuida da Seguridade Social, do sistema tributário, do sistema orçamentário, do sistema de saúde pública, do sistema de educação, do sistema de proteção às comunidades indígenas, do modelo de intervenção do Estado no domínio econômico, da organização dos servidores públicos, civil servants. Ela cuida, não sei se já falei, da proteção das comunidades indígenas, ela cuida da proteção da família, da criança, do adolescente e cuida da proteção ambiental. Cuida da proteção ambiental no artigo 225, dizendo que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e que é um dever do Estado protegê-lo. E, mais do que isso, tem um elenco dos comportamentos, das ações que o Estado deve adotar para realizar aquele direito. Portanto, no Brasil, a questão ambiental não é, nem nunca foi, desde a Constituição de 1988, uma questão política. Aqui sempre foi uma questão jurídica e amplamente judicializada perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive. E aí vem a segunda característica que diferencia o modelo brasileiro. Na Alemanha, nos Estados Unidos, como regra geral, só se chega à Suprema Corte, ao Tribunal Constitucional, mediante recursos. Nos Estados Unidos, mediante um writ of certiorari, na Alemanha, mediante uma reclamação constitucional. No Brasil, todavia, existe o que nós chamamos de ações diretas. É possível entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação questionando a constitucionalidade de uma lei ou a deficiência de uma política pública prevista na Constituição. E, além de existirem estas ações diretas, há uma grande quantidade de atores públicos e privados que podem propor estas ações. Portanto, no Brasil, professor Pogli, quase tudo que tem alguma relevância chega ao Supremo Tribunal Federal. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira e nem sempre depois que elas percorreram todas as instâncias do judiciário. Muitas vezes o problema começa a ser discutido aqui no Supremo Tribunal Federal. É o arranjo institucional que se fez em 1988, que tem vantagens e desvantagens, não é isso que está em questão. Estou apenas explicando para o interlocutor estrangeiro por que a Suprema Corte tem um papel de protagonismo na decisão de questões ambientais, porque elas chegam aqui. Então, nós decidimos, nos últimos anos, dois anos, 3 no máximo, 3 grandes questões ambientais. Uma que envolvia o Fundo Clima, em que, num governo anterior, há um dinheiro que é carimbado para enfrentamento à mudança climática, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, pelo BNDES, e esse dinheiro estava simplesmente parado na conta, porque não havia projetos para enfrentamento à mudança climática. E, portanto, houve uma ação perante o Supremo questionando a inatividade de um fundo destinado a enfrentar um problema global e em relação ao qual o Brasil tinha compromissos internacionais, inclusive com a redução de emissões e com o enfrentamento ao desmatamento. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal assentou que o cumprimento do Acordo de Paris, que havia sido internalizado no Brasil por legislação interna, não era uma questão política, era um dever constitucional e que, por via de consequência, ordenou que o governo apresentasse projetos para o investimento daquele recurso. A novidade aí foi reconhecer o Acordo de Paris como sendo um tratado que envolvia direitos fundamentais, direitos humanos. Um segundo caso, esse eu fui relator, no segundo caso, a ministra Rosa Weber foi a relatora,
do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, a situação era pior ainda. Era um dinheiro que vinha da Noruega, predominantemente, e da Alemanha, em menor quantidade. Era um dinheiro carimbado que só podia ser utilizado para enfrentar o desmatamento da Amazônia. E o dinheiro ficou parado na conta, porque o anterior governo modificou, na verdade, suprimiu as instâncias de governança do fundo, que era quem decidia sobre a sua aplicação, parou de aplicar os fundos e a Noruega e a Alemanha pararam de mandar os recursos. Portanto, no caso anterior, não é que houvesse uma inércia, havia uma proatividade contra a proteção ambiental, numa crença muito estranha de que a mudança climática, o aquecimento global e a questão ambiental é uma preocupação de globalistas esquerdistas que não têm compromisso com os países, nem com a família, nem com os valores cristãos, por incrível e bizarro que possa parecer. Essa é uma visão de mundo. Ou que a proteção ambiental é um neocolonialismo que os países do hemisfério norte querem impor aos países do sul global. Depois de terem destruído as suas florestas, querem que o sul global proteja a sua. Esse é parte do discurso do negacionismo. Embora eu ache que se possa e se deva monetizar, sim, a proteção ambiental. Eu estive recentemente em Princeton, houve um grande evento sobre a Amazônia, com cientistas de diferentes partes do mundo, e cálculos financeiros do valor dos serviços ambientais que a Amazônia presta para o mundo, professor, é imenso. E, portanto, a remuneração por serviços ambientais para dar viabilidade e sustentabilidade à população local, que tem mais de 25 milhões de habitantes, deve ser, sim, uma das preocupações com o financiamento do enfrentamento à mudança climática. É um serviço ambiental, nós todos queremos preservar a floresta, e aquilo tem um valor para o mundo, e se tem um valor para o mundo, eu acho que o mundo deve contribuir para essa preservação. Portanto, não é uma questão de neocolonialismo, é uma questão, eu penso, comercial, e, portanto, de você negociar adequadamente a preservação da floresta com os países que desejam, como o mundo todo deseja, a sua preservação, e aí investir dinheiro nas tecnologias verdes que falava o professor Pogue e muitos outros projetos que você pode ter na Amazônia que vão do turismo verde a um manejo sustentável da exploração de madeira, um manejo sustentável da mineração, a adição de valor industrial aos produtos nativos. Há muita coisa que pode ser feita para colocar conteúdo nesse rótulo genérico bioeconomia da Amazônia. E precisa de investimento e precisa de dinheiros. Portanto, o discurso do neocolonialismo é uma bobagem de uma visão estreita, eu penso, da vida, mas a importância de se dar valor à preservação e trazer proveitos a quem trabalha pela preservação, eu acho que é muito importante. São coisas diferentes e que, em rigor, até acho que se contrapõem. Porque, e me disse uma autoridade do governo passado, os países do hemisfério norte destruíram as suas florestas e agora querem que a gente preserve as nossas. Eu disse, o senhor tem toda a razão, mas não é um bom motivo para a gente não preservar as nossas. Portanto, nós queremos fazer diferente e queremos fazer melhor, e o Brasil tem todas as condições, eu vou acabar, deu o meu tempo, para ser uma grande liderança ambiental global. E, então, tivemos o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e a última decisão em que o Supremo, já sob o novo governo, não declarou o estado de coisas inconstitucional na proteção ambiental, como se pedia, mas determinou o reaparelhamento, a reestruturação das agências governamentais que foram desmontadas, que eram a de proteção ambiental, como o IBAMA
e de proteção às comunidades indígenas, como a FUNAI, porque a experiência revela que as áreas indígenas demarcadas, legitimamente demarcadas, que ninguém defende picaretar, não pode botar meia dúzia de índios para querer tomar a terra, mas onde há uma reivindicação legítima e área demarcada, são as áreas de melhor preservação ambiental no país. As comunidades indígenas prestam um grande serviço ambiental para o país de uma maneira geral. E, portanto, o Supremo determinou a reestruturação, o reaparelhamento das instituições de proteção ambiental e de proteção às comunidades indígenas. Mas, dizia eu, o Brasil tem tudo para ser a grande liderança global, porque nós temos energia predominantemente limpa. O Brasil tem 3 vezes a média mundial em produção de energia limpa, porque aqui a energia é predominantemente fluvial, das hidroelétricas, elas causam algum impacto ambiental na sua construção, mas a energia que produz é limpa, porque é originária da água. Nós temos um dos maiores potenciais de energia renovável do mundo, que é a energia solar, energia eólica, que é a do vento, e a biomassa. Tem pesquisas inovadoras interessantíssimas com a cana-de-açúcar como fonte de combustível, inclusive para a aviação. E nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo, pela preservação da biodiversidade, pelo seu papel no ciclo da água e das chuvas. Aqui no Brasil se dizia, em tempos recentes, passados, que havia uma contradição entre a preservação ambiental e o agronegócio. A complementaridade é vital, porque sem a preservação ambiental, sem as chuvas que vêm da Amazônia, não haveria esse boom de produtividade que nós temos hoje no centro-oeste brasileiro, em que o agronegócio é hoje o setor mais fortalecido, eu diria, da economia brasileira. Há uma interdependência direta entre uma coisa e outra. Portanto, biodiversidade, papel no ciclo da água e no ciclo da chuva. Quase 20% da água doce jogada no Oceano Atlântico vem do Rio Amazonas. E, por fim, a Amazônia é a maior armazenadora de carbono do planeta pelo processo da fotossíntese. Portanto, o Brasil tem esse papel muito importante, que é o de ser uma grande liderança ambiental. Mas, inclusive, para fazer a transição energética que nós precisamos fazer, que é passar do combustível fóssil para a energia renovável. E aqui, professor, para fazer um pequeno comercial, no Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, que eu também presido, já determinou a todos os tribunais do país, 91, mais o Supremo, 92, que fizessem um inventário das suas emissões, que fizessem um plano de redução das emissões e, na sequência, um plano de compensação das emissões para termos um judiciário carbono zero até 2030. E aqui no Supremo nós já fizemos as parcerias, 90% da energia do Supremo vai ser, até o final desse ano, de energia fotovoltaica, portanto, de energia renovável. Abolimos as garrafas plásticas, trocamos todas as lâmpadas por lâmpadas LED e trocamos a frota de carros por carros híbridos, que é a contribuição que a gente pode dar aqui. Em matéria ambiental, eu gosto de dizer, a gente na vida não deve deixar de fazer o pouco que pode por não poder fazer tudo o que gostaria de fazer. Portanto, estamos fazendo a nossa parte. São essas, queridos amigos, as minhas ideias contextualizando o tema da mudança climática, do aquecimento global, da proteção ambiental e fazendo a conexão com o tema do professor Thomas Pogel, que é esta criação de mecanismos de financiamento de energia verde para acelerarmos a atuação dos países, inclusive, sobretudo, do sul global, no enfrentamento dessa que é, talvez, a questão mais definidora
da nossa época, do nosso tema e da nossa geração e dos nossos compromissos para não deixarmos um planeta arruinado para as futuras gerações. Muitíssimo obrigado a todos.